Olá, pessoas. Eu dou as boas noites a todas as pessoas que estão sempre buscando informações. Essas discussões que trazemos aos domingos à noite no Café com Sexologia. Mesmo porque há muita coisa que tem importância para vocês conversarem com a gente. Não, entre vocês. Hoje eu tenho um assunto importante, mas primeiro deixa eu apresentar para vocês. Nós temos aqui um psicólogo, João Otávio. O João Otávio Rodrigues, por acaso? Uhum. Rodrigues também, sabe? Não somos parentes, mas o João Otávio, ele tem estudado questões de sexologia e ele vai trazer um assunto muito específico. João, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Eu sempre considero que quem vem aqui faz também um seu esforço para estar aqui com a gente. Então, muito obrigado. Obrigado, gente. Mas eu sempre peço, José Felipe Vaz, ele é da nossa equipe, normalmente ele está ali na transmissão para o Instagram, hoje é o Rafael Teixeira que está lá, e é claro, vocês têm que sempre saber que assim, nós temos o Tomás Ortega lá atrás, aqui na Rádio Vibe Mundial, cuidando da transmissão para a gente. Mas, Felipe, o que o João Otávio vai falar mesmo? Boa noite, obrigado por ter vindo hoje também com essa participação especial. Boa noite, Oswaldo. Sempre um prazer estar aqui com vocês. O João, nosso aluno do curso de especialização em sexologia aplicada, né, que terminou agora no começo do ano, né? Nem falo que é ex-aluno, porque as pessoas terminam o curso e sempre ficam com a gente, estão sempre participando de eventos, né? Então sempre aqui com a gente, então muito bom ter você aqui com a gente. E ele vai falar com a gente hoje sobre bissexualidade e bifobia. Olha só que interessante, já tem dois conceitos aí. Felipe, vamos pedir para o João, então, começar com esses dois conceitos. Eu falei dois conceitos porque são duas coisas. É importante compreendermos calmamente, tranquilamente, o que significa isso. Por quê? Senão a gente vai ficar com ideias erradas. Isso que não pode acontecer. É por isso que estamos aqui. João, por favor, o que é essa história? Bissexualidade e bifobia. Começa com bissexualidade. Muito bem, então, boa noite a todos. Eu vou falar um pouquinho, então, sobre o conceito de bissexualidade, inicialmente, né? Descrevendo como uma atração que ela pode ser tanto afetivo quanto sexual por pessoas de mais de um gênero. Então, se a pessoa ela se identifica como um homem, ela pode se atrair por uma mulher, como acontece na nossa sociedade na grande maioria dos casos, mas também pode se atrair por um homem, o que não é excludente, né? E afetivo e sexual, por quê, né? Essa pessoa ela não precisa ter relações sexuais para ela ser considerada bissexual. Ela pode se atrair por outra pessoa do mesmo gênero, simplesmente afetivamente, e ainda assim ser uma pessoa bissexual. Olha só. Tá. A gente vai perguntar algumas coisas a mais sobre essa questão, né, Felipe? Porque a gente precisa deslindar isso. Mas, terminando aí a conceituação, e essa história de bifobia, assim, a gente tem ouvido muitas palavras com o termo fobia no final. Então, explica pra gente o que a gente vai entender sobre bifobia. Perfeito. Quando a gente fala de bifobia, algumas pessoas questionam o porquê da existência desse termo, né? Sendo que se na nossa sociedade já existe um termo que é bem conhecido como homofobia ou LGBTfobia. Tá. E a bifobia ela vai ser apresentada porque pessoas bissexuais acabam sendo invisibilizadas. E essa invisibilização ela pode acontecer não só por conta de pessoas heterossexuais que talvez tenham algum tipo de preconceito, mas também esse preconceito ele pode acontecer com pessoas homossexuais, por exemplo. Essas pessoas homossexuais que fazem parte da comunidade LGBT, elas vão acabar direcionando para pessoas bissexuais algum tipo de restrição como
é válido isso mesmo? Está em cima do muro, né? Onde já se viu você tá aqui e ali ao mesmo tempo? Isso é possível? Então esse é um grande questionamento, por isso que a gente chama de bifobia e não só LGBTfobia ou homofobia. Que é bem específico, né, Felipe? Eu acho que também tem uma questão, né, João, que a maioria das pessoas elas partem de um pressuposto de que existe uma forma normal de desejo, que é gostar de um único gênero, né? E aí, essa expectativa social que acaba sendo construída aí, ela vai estruturar muitas reações à bissexualidade, né? Olha. Então, a bifobia surge muito num contexto desse também, né? Ou seja, existe um padrão oficial ideológico. Isso é ideologia, gente. Ideologia é uma coisa que faz a gente tender a uma ação, a achar, a pensar, a estruturar o mundo a partir de uma ideia. E essa ideia não, só existe um homem e mulher, os dois podem se gostar e pronto, acabou. E, João, você está contando que pessoas, então, podem ser homens ou podem ser mulheres que podem ter ou relacionamentos afetivos, atrações, interações com ambos os sexos. Aí nós falamos de sexo porque é uma questão que vai mais especificamente designando o relacionamento a partir da sexualidade ou do genital, nesse sentido, do que por outras características, porque aí tem outros nomes. Mas me conta uma coisa, isso é comum? Porque talvez quem esteja assistindo a gente, e as pessoas assistem para discutir esses assuntos, assim, vem cá, é comum? Quer dizer, será que tem mesmo? Quantos? É difícil de você conseguir identificar uma pessoa bissexual, e eu estou utilizando a palavra identificar porque ela cabe muito bem dentro do que é a bissexualidade. É uma identificação, né? Então, você vai ser difícil de encontrar, entre aspas, uma pessoa bissexual dentro da nossa sociedade, porque normalmente, em termos gerais, as pessoas vão agir pelo que elas veem. Então, se ela está vendo um casal que é composto por um homem e por uma mulher, ela vai pressupor que é um casal heterossexual. E se ela vê um casal que é composto por 2 homens ou 2 mulheres, ela vai pressupor que é um casal homossexual. E quando nós estamos falando da bissexualidade, fica difícil de conseguir identificar isso, por exemplo, porque você vai ver um homem com uma mulher na rua, mas você não sabe o que está por trás de que esse homem ele tem atração também sexual e afetiva por outros homens. E daí ele se passa, entre aspas, por heterossexual, por ele estar dentro de um relacionamento com configurações heterossexuais. Tem uma questão também que eu acho que é importante, falando também da bifobia, João, que é exatamente nessa questão da identificação que você trouxe, mas também essa invalidação que muitas vezes acontece, que uma pessoa se identifica como bissexual e aí ela está namorando uma pessoa e aí já se pressupõe que ela é heterossexual. E aí se ela começa a namorar uma outra pessoa, aí já se pressupõe que ela não é mais heterossexual. Então isso revela uma dificuldade muito grande, né, da aceitação da identidade de uma pessoa que é bissexual e como isso nutre essa bifobia também, né? Sim, quando a gente está falando da bissexualidade como identidade, é muito comum de você ver pessoas se entendendo como bissexuais muito tardiamente, justamente por conta de que a nossa sociedade ela valoriza muito, né, um lado ou outro. E eu estou colocando aqui lado mais como ilustrativo, né? Então, ou heterossexual ou homossexual. Não existe qualquer outra coisa além disso. E daí essa pessoa, por falta de referência, ela não vai entender e ela vai se pegar em conflito durante toda a vida dela. Olha só. Só para ilustrar essa discussão toda, veja, nós estamos falando até de bifobia, mas até mesmo entre profissionais de saúde, nós temos um monte de profissionais de saúde que continuam agindo e falando de maneira como se fosse leigo.
70 a 80 anos já se tinham pesquisas onde estatisticamente existiam pelo menos 4 variações do que se chamasse, e já se chamava, de uma ambissexualidade. Por quê? Porque estatisticamente existia uma composição entre o heterossexual e o homossexual, mostrando que, olha, existe. Estatisticamente, não é uma questão de discussão, eu acho que não. A questão é como a pessoa se expressa. Você usou um termo interessante, porque é uma identidade social, mas é uma identidade social que as pessoas não usam crachá. Bom, o heterossexual também não. Embora na nossa cultura, a maior parte das pessoas, inclusive quem não o seja, faz um discurso de heterossexual por uma razão outra qualquer. Mas nós estamos falando que existem pessoas que se envolvem afetivamente, sexualmente, genitalmente, com pessoas de ambos os sexos. Isso não acontece na mesma hora, né? Então, não acontece na mesma hora, não é fixo, né? A gente entende a bissexualidade como algo fluido, né? Então é difícil de você conseguir colocar alguma configuração em cima disso. Quando a gente está falando dessa pessoa que ela está na descoberta de ser bissexual ou que ela está já entendida como bissexual, não é uma chavinha que você vai virar e, por exemplo, assim, agora eu gosto de homem, agora eu gosto de mulher, né? É uma coisa muito mais fluida, que às vezes é até difícil de conseguir compreender, né? Essa pessoa, como por exemplo, o professor José Felipe falou, essa pessoa ela está dentro de um relacionamento com configurações heterossexuais e depois ela vai para um relacionamento com configurações homossexuais. Tá, essa pessoa ela tá indecisa, ela tá em cima do muro, sabe? Não, ela simplesmente está vivendo a existência dela. Só que a nossa sociedade muitas vezes não tem compreensão suficiente para aquilo. E daí cabe ao bissexual conseguir trabalhar isso tudo. E é importante falar como isso também esse questionamento constante da identidade de pessoas bissexuais é uma violência que essas pessoas sofrem, esse questionamento constante de ter que estar sempre se justificando a respeito da sua identidade, enfim, dos seus relacionamentos, e como isso também impacta, né, o emocional dessas pessoas, né, João? Quando você está olhando especialmente para a saúde mental de pessoas bissexuais, né, existem estudos que eles demonstram justamente que é uma população mais vulnerável a sofrer psicologicamente. Justamente porque, assim, tem pouca... se fala muito pouco sobre isso, se sabe muito pouco sobre isso. Essa pessoa ela está na busca de se entender e ela não consegue. Ela simplesmente ela não tem referencial, né? Quando a gente vai olhar para a mídia representa a bissexualidade de uma maneira muito agressiva muitas vezes, onde a pessoa, por exemplo, se é uma mulher, ela vai ser extremamente fetichizada, assim, dentro de filmes, ela vai cumprir o papel de satisfazer o homem numa relação com 2 mulheres, por exemplo. Não só no filme, né? O filme representa, mas isso acontece na sociedade também. Uma construção histórica, né? Que a gente vê de muitos anos, né? Em vários produtos midiáticos, assim. Exatamente. Se a gente vai falar do homem, o homem que é bissexual, ele vai sofrer por um outro lado, assim, talvez não tanto por essa questão do fetiche, mas a gente pode colocar como ele ter que cumprir um padrão que é esperado. Então ele tem que ser mais masculino. Se ele vai ficar com um homem, ele tem que ser mais masculino. Mulheres heterossexuais, talvez elas não gostem de se relacionar com homens bissexuais, e acontece então vice-versa, porque falta um pouco de compreensão. E eu vou colocar um termo importante aqui. Muitas pessoas têm a ideia de que o bissexual, por padrão, ele é poligâmico, ou seja, ele se relaciona com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Só que não necessariamente, ele pode ser também. Mas se essa pessoa, só porque ela se atrai por um gênero, para o outro, ou mais de um gênero, não significa que ela fica com todos ao mesmo tempo.
É um estereótipo muito presente na sociedade, né? Oswaldo, eu só queria falar que tem alguns comentários aqui na live. O Rafael comentou, se entender como bissexual pode gerar muito sofrimento pelo medo das violências que essa pessoa pode passar ao estar com pessoas do mesmo sexo ao olhar da sociedade, né? E a Karen também comentou, eu vejo na clínica o público bi com vergonha de falar da própria sexualidade com amigos héteros e gay com medo de um julgamento e não aceitação. A discussão de vocês é muito importante. Alguns comentários. Pois é por isso que nós estamos aqui conversando, trazendo para vocês todas essas discussões e informações para suscitar uma compreensão que permita vocês entenderem, compreenderem aquilo que não estão compreendendo. João, você foi falando aí, me veio algo de compreensão. Quer dizer que alguém que seja bissexual, ele pode, de repente, durante meses ou anos, desenvolver um relacionamento heterossexual e depois ter um relacionamento homossexual, depois ter outro heterossexual. Ou seja, existem fases de vida que podem trazer expressões diferentes. É isso? Sim. Mas aqui existe uma coisinha importante, existe uma limitação, ou seja, essa pessoa não vive saindo olhando para todo mundo e desejando todo mundo. Ela também é alguém que se dedica, vamos dizer, especificamente a uma pessoa. Exatamente, ela também pode estar dentro dessa configuração do que a gente chama aí da monogamia, né? Claro. É uma pessoa que ela estabeleceu dentro do relacionamento que ela vai se relacionar unicamente com essa pessoa que faz parte do relacionamento com ela. Uhum. É quase como você pegar uma pessoa heterossexual, ela está definida como isso, e que você vai ter medo de estar constantemente com essa pessoa heterossexual porque existem outras mulheres e ele vai se atrair por outras mulheres, mas se você está num relacionamento que vocês definiram que é só entre os dois, é isso que tem que ser levado em consideração, o combinado. Eu acho que essa ideia de pessoas bissexuais são mais infiéis, ela está muito relacionada ao preconceito do que a uma questão estatística, assim, né, João? É uma questão importante. Mais alguns comentários que eu queria trazer. O Venâncio comentou que existe muita invalidação de pessoas bissexuais, principalmente quando essas pessoas se engajam em relacionamentos longos com pessoas do gênero oposto. E a Carla comentou, não é promiscuidade. Pois é, acho que qualquer dia a gente vai precisar de um programa só para falar de promiscuidade, porque assim, parece que falta definição, falta uma compreensão que seja útil para também entendermos as pessoas que estão à nossa volta e que não é uma questão de julgamento moral, é necessário compreender. Uau, João, uma curiosidade, agora assim, curiosidade no bom sentido. O que te chamou a atenção para estudar esse assunto? Porque o João foi aluno do nosso curso de especialização em sexologia aplicada e, de repente, escolher um assunto é sempre importante para entendermos, caramba, como é que nós nos mobilizamos, o que nós estamos vendo no mundo que precisa um olhar diferenciado. Perfeito. Assim, primeiro de tudo que eu me identifico como bissexual, então isso é uma grande motivação, né? Eu passo por isso que eu descrevi antes de me entender tardiamente, né? E daí eu entro na especialização e acabo me interessando muito por isso. Só que também, aproveitando aqui até para colocar um espaço, a bifobia ela vai acontecendo na minha vida também. Claro. E daí eu pego e falo assim, acho que isso é importante de ser pesquisado. Eu falo com o professor sobre isso, né? Acho que não tinha, desde que você conhecia, pelo menos, não tinha ninguém que tinha falado sobre essa temática ainda. É uma temática pouco falada no Brasil, né? Então é importante. E até em roda de conversa com amigos e essas coisas, você percebe a bifobia acontecendo, né? E eu brinco com um amigo meu, olha, você está sendo bifóbico agora, né? Você tá justamente colocando ou um lado ou o outro, não tem essa questão da bissexualidade. Então, essas são as minhas motivações principais da pesquisa. Interessante, você contou uma coisa assim, de repente são amigos nossos, pessoas que a gente considera no nosso círculo afetivo, de pessoas próximas, e que emitem opiniões que são de rechaço, de agressão, de hostilidade. Porque quando a gente fala um termo assim, bifobia, nós estamos falando de hostilidade com relação a pessoas
não só às pessoas especificamente, mas a um contexto genérico, ou seja, são pessoas que de alguma maneira já agridem sem conhecer. Mas também agridem pessoas, até amigos. Pois é, agridem. Essas pessoas, você diria que essas pessoas reconhecem que estão agredindo? É uma pergunta difícil. É uma pergunta difícil. Talvez aconteça, especialmente quando a gente está falando de amigos, mais como uma brincadeira, né? Mas assim, brincadeira é aquela coisa que não agride. Então, assim, se está agredindo já não é brincadeira. De fato. Olha só, quando a gente está tratando de relações, essas pessoas, talvez elas entendam que possuem um pouco mais de liberdade de falar, porque ela tem um nível determinado de proximidade com você. Só que ainda assim, acaba sendo um fator que invalida a existência. Né? Então, é super importante parar para refletir sobre isso. Eu me lembro, eu vou citar um exemplo aqui, né, de um grande amigo meu, deve estar assistindo aqui agora. Quando eu falei que eu era bissexual, ele pegou e falou assim, bi? É uma bichona? E daí tem essa questão, sabe? Não necessariamente, né? Assim, você não vai parar para olhar desse jeito. Isso vai ser, de determinada forma, uma violência que vai acontecer. Você leva, mas adequado, a gente pode dizer que não é. Pois é, e quando a gente usa o termo fobia, de verdade, etimologicamente falando, fobia diz respeito a alguma coisa que me traz, então, um medo, mas um medo para me proteger de alguma coisa. Quer dizer, quando você conta uma piadinha assim, me surge assim, tipo, tava com medo de quê? Porque assim, eu tenho que agredir para quê? Para não ser agredido? Muitas vezes é isso. Você que está nos assistindo, vamos pensar nisso. De repente nós passamos na rua ali, fazemos qualquer tipo de agressão a qualquer pessoa que esteja passando. A agressão diz mais respeito a nós mesmos do que à pessoa agredida. E assim, a agressão vai causar mal a outras pessoas. Mas não está causando mal para você? Deve estar. Eu queria completar isso que o João falou também, que essas piadas, brincadeiras, a gente pode caracterizar elas como microagressões que são construídas aí ao longo do tempo, e elas não vêm só nesse formato de piadas e brincadeiras, né? O questionamento constante dessa identidade é uma microagressão. Desconfiança nos relacionamentos, né? Que é isso que a gente falou sobre trair, é uma microagressão. Essa hipersexualização é uma microagressão. Isso tudo vai se somando, né? E vai sendo direcionado a essas pessoas. A Karen fez um comentário e me lembrou uma coisa também. Ela falou, tem até uma piada de carteirinha de bissexual. Você precisa ficar com o sexo oposto ao atual para continuarem a te verem como bissexual. É uma forma de bifobia. Também um termo que eu já escutei muitas vezes é o bifestinha, né? Que é aquela pessoa que só... precisa ter essa validação. Então, essas microagressões acontecem de muitas maneiras e elas vão se somando, e isso traz muitos impactos à saúde emocional dessas pessoas, como esse próprio dado que o João trouxe pra gente aqui também. Pois é. E daí quando a gente vai olhar para a perspectiva da clínica, por exemplo, essa pessoa, ela vai buscar atendimento psicológico. Ela pode passar por essas microagressões com o próprio psicólogo se ele não for preparado para isso. Veja, eu nem chamo o que você falou de microagressões, porque essas são agressões. Sim. As microagressões podem a partir exatamente do psicólogo com uma demonstração de não estar compreendendo direito. A própria invalidação. A invalidação. João, dá uma palavrinha aí, uma frase de efeito aí para as pessoas que estão nos assistindo, guardar, para levar para a semana aqui. Porque nós estamos terminando o nosso programa, já tem coisas para a gente guardar para a semana. Muito bem. Eu costumo dizer que nem meio homossexual, nem meio heterossexual. É inteiro bissexual. Vocês ouviram? Pensem nisso. Essa frase tem um significado muito importante e interessante. A gente já compreendeu essa frase? Talvez não. Guardem. Vamos pensar com calma, tranquilidade. Porque nós precisamos aprender a lidar com as relações humanas, compreender as variações humanas. Para quê? Para sermos felizes? Individualmente, e isso ajudar nos relacionamentos para as pessoas se sentirem bem. É para isso que serve o Café com Sexologia. Eu quero agradecer a presença do Felipe Vaz aqui, José Felipe Vaz, eu sempre chamo ele só de Felipe.
E agradecer por estar participando ao João Otávio Rodrigues. Olha, é bom estar aqui com vocês. E nós vamos estar aqui todas as semanas, às 8h30 da noite, trazendo novas discussões. Sejam aqui semana que vem, nós vamos ter coisas boas aqui para discutir, hein? Tá bom? Alguma coisa, Felipe? Eu queria agradecer estar aqui mais uma vez, falar que se você se sente invalidado, violentado, procure ajuda profissional, é sempre muito importante estar com acompanhamento psicológico, e você não está sozinho, a sua identidade é válida, a sua vivência da sua sexualidade é válida, então acho que esse é o recado que eu deixei. Muito bom, Felipe. Ok? Perfeito, ok, muito obrigado por estarem aqui. E lembrem-se, 2026, o Impassex, o Instituto Paulista de Sexualidade, que organiza esse programa, está fazendo 30 anos. Nós estamos em festa o ano todo, festejando com profissionalismo, com estudos, com investigação, pesquisas, e nós teremos várias publicações sérias, publicações para profissionais de saúde e educação, que vão aparecer no segundo semestre. Mas logo a gente tem novidades do Café com Sexologia. Guardem aí, né, Felipe? Em breve. Guardem aí. Gente, até mais. Até a semana que vem. Você ouviu o programa Café com Sexologia, com o psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Todos os domingos, ao vivo, às 8h30 da noite.